Queridos, nós estamos no capítulo 1 ainda de Atos, rememorando as passagens do versículo 8 ao versículo 11, que ficou um pouco do versículo 11 para trás, e detidamente nós estaremos nos aplicando aos versículos 12, do versículo 12 ao 14. Então, nós estaremos lendo do 10 ao 14. Atos 1, do versículo 10 ao versículo 14. Diz-nos a palavra do Senhor. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Chegamos então, dentro dessa visão, o caminho prático da igreja primitiva, começando seus primeiros passos depois da ordem do Senhor Jesus, que mostra aqui uma reunião no cenáculo. O cenáculo que nós entendemos aqui é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus ministrou ou transformou a ceia, a Páscoa, em a ceia que ele deu aos seus discípulos, trazendo uma nova significação para a igreja. Ou seja, o lugar onde Jesus reuniu-se pela primeira vez foi o lugar onde a igreja encontrou o seu refúgio até que fosse para eles, então, recebesse o revestimento do Espírito Santo. O texto nos ensina, então, já um pouco do versículo 11, que nós temos aqui, é que no versículo 10 nós encontramos os cristãos observando Jesus ser levado para a glória. E me parece que a ideia aqui é uma ideia de distração, como se a promessa de Jesus fosse uma promessa de subir e essa descida fosse uma descida instantânea. Contudo, os discípulos deveriam se lembrar de que a ordem de Jesus é que a missão começasse como testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e os confins do mundo. Isso demanda tempo, isso precisa ser feito com um tempo ideal. Jesus, certamente, ao subir aos céus, ele espera que a igreja tome e continue com foco baseado na ordem que ele deu. E nós encontramos, então, 2 anjos aparecendo e repreendendo com brandura esses irmãos, dizendo: olha, volte para o foco, mira na ordem do Senhor Jesus, porque se vocês ficarem se distraindo com a subida de Jesus, fiquem tranquilos, a promessa dele de voltar vai acontecer, mas isso não vai acontecer enquanto a igreja não estiver imbuída da sua missão. Às vezes estamos, e como igreja do século 21, estamos tal qual aquele varão, aqueles varões, aqueles primeiros cristãos que estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir. O que muitas vezes nós estamos fazendo é olhando para os céus,
buscando os sinais, esperando Jesus voltar, querendo que Jesus volte. O Senhor não nos chamou para estarmos distraídos. O Senhor nos chamou para estarmos em atividade. E é por isso que eles recebem a visita dos 2 anjos que aparecem no meio deles, dizendo que eles deviam manter o foco. Eles deviam obedecer à ordem, né? E é interessante, queridos, que nós vemos essa visão ministerial dos anjos, fazendo esse alerta para a igreja, de que a igreja tem que viver a sua caminhada em atividade, né? Mas nós vemos lá no versículo 1, capítulo 1, verso 14 de Hebreus, o ministério dos anjos, que esse ministério continua para a assistência à igreja, né? Os anjos estão a serviço dos eleitos, né? E é fantástico a gente perceber que o ministério que os anjos dão de alerta para a igreja, de que a igreja deve continuar, também é o ministério da guarda, que o Senhor já coloca como ordem para benefício de todos aqueles que hão de herdar a salvação. A igreja tem em sua companhia o cuidado dos anjos que estão a serviço da igreja, porque assim o Senhor delegou, né? Isso é algo que a gente vê com muita alegria, né? Nosso ministério é compartilhado com a ação dos anjos. Os 2 mensageiros garantiram aos cristãos, e nós vemos no versículo 11 essa garantia de que Jesus voltaria da mesma forma como havia partido. E a igreja deveria tem essa consciência, porque a igreja que prega que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que subiu aos céus e está intercedendo como sumo sacerdote diante do Pai, o Jesus Cristo homem que está diante do Pai, e é importante a gente frisar isso, depois que Jesus se humanizou, se tornou o corpo de um ser humano, ele jamais deixou esse corpo, porque o que ele vai levar dessa terra é esse corpo, ainda que seja um corpo transformado, é um corpo humano, que de várias formas provou que é um corpo glorificado, já sem as limitações de um corpo comum, um corpo mortal, mas come, bebe, se alimenta e compartilha com seus discípulos durante 40 dias. Isso é muito bom, a gente vê a semelhança do que seremos na eternidade, porque, e as pessoas perguntam, mas pastor, lá no céu tem alimento? Se o Senhor promete que lá no céu nós iremos cear com Ele na grande mesa, como não haverá alimento, né? E uma prova disso é que Ele, depois do corpo ressurreto, se alimentou e deu alimento aos seus discípulos, enquanto estava no corpo glorificado, durante os 50 dias que esteve aqui na terra. Aí nós vemos agora, então, esse momento em que os mensageiros garantem aos cristãos que Cristo volta. Ou seja, a mensagem da igreja reside nessas verdades absolutas. Não há como pregar o evangelho e esquecermos destes critérios importantes. A igreja deve pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo, e como primícia dos que dormem, nós dormimos com Ele, né? Mas Ele ressuscitou, e como o primeiro a ressuscitar, deu à igreja também esse poder da ressurreição. Então a igreja prega o fator de que a igreja nutre a esperança de a semelhança de Jesus Cristo morre também para o mundo e ressuscita à medida que Jesus também ressuscitou. Mostra a realidade de que Jesus foi para o céu, segundo a sua promessa lá em João 14, de que ele iria para lá, preparar um lugar, e esses aposentos estariam reservados a todos os crentes que no determinado tempo ele iria recolher para si, né? E isso é muito bem lembrado pelos anjos. Esse Jesus que subiu, foi lá preparar a sua missão, agora está diante do Pai como sumo sacerdote, é a nossa defesa, né? Falamos na semana passada, destronou Satanás do lugar de acusação e ele agora vira a nossa defesa, e então aguardamos a sua volta. Pregação da igreja tem que ter 4 itens importantes:
morte de Jesus, ressurreição de Jesus, a ida para o céu e a sua volta triunfal, reassumindo como posse de todas as coisas a sua própria igreja, recebendo no lar na eternidade. Os cristãos concordam que Jesus voltará e que virá a qualquer momento, né? Essa deve ser a visão da igreja, né? Nós concordamos com essa realidade. No entanto, nós temos a dificuldade muitas vezes de vermos nossas pregações enfatizando essas 4 realidades, né? Cremos que Cristo vai voltar, mas muitas vezes a nossa pregação está residindo no bem-estar pessoal das pessoas aqui na terra, sem olhar para essa esperança eterna. E muitas pessoas têm buscado aí o seu bem-estar, as suas conquistas, né? Vemos aí os testemunhos absurdos de pessoas que têm conquistado casa e têm visto a sua vida financeira prosperar. E parece que essa tem sido a pregação do nosso tempo, quando na verdade o que Jesus nos promete é a eternidade com Ele. E agora nós temos o capítulo 1, verso 12 a 14, que eles, ao obedecerem à voz dos anjos, eles seguem a Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram tomados de júbilo, de alegria, de ver o Senhor subir, mas que pela promessa dos anjos, eles também receberiam da mesma nuvem que Jesus foi ocultado, a presença majestosa do Senhor Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja. Então nós encontramos essas pessoas se dirigindo ao cenáculo, porque essa é a ordem do Senhor Jesus. Vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto recebam poder, até que do alto sejam revestidos. E aí nós encontramos então esse povo voltando para Jerusalém. E quando eles voltam, eles vão para o cenáculo. O cenáculo é um lugar onde a igreja, antes da descida do Espírito Santo, cultuava ao Senhor Jesus. E aí nós tiramos todo aquele pressuposto, né, de que a igreja tinha pessoas prediletas já no início. Muito pelo contrário. Nós temos uma convivência pacífica e dentro já com a autoridade delegada aos apóstolos, para que a igreja tivesse um fundamento doutrinário, né? Nós encontramos alguns problemas teológicos aqui, né, sobre a mariolatria, porque Maria está no cenáculo, né? Nós encontramos aqui no versículo 14. Encontramos aqui a figura das mulheres que estavam com Jesus no seu ministério, no versículo 14. Né? Então, Maria não foi colocada como prioridade para assumir a igreja em um lugar de adoração específico. Né? Isso aconteceu muito tempo depois, quase 10 séculos depois, na história da igreja. E nós vemos Maria em situação de igualdade com todos os cristãos da primeira igreja, né? Isso é algo que nos chama a atenção. É bem provável que o grupo estivesse realizando seus encontros no cenáculo, onde havia sido celebrada a última ceia na Páscoa, mas eles também adoravam no templo, né? Lucas encerra o seu evangelho mostrando que a vida prática de adoração da igreja não mudou. Assim como Jesus frequentava os templos, o templo de Jerusalém, quando ele estava nos limites de Jerusalém, a vida da igreja, de adoração da igreja, era uma vida misturada junto com os judeus, né? Ainda que a igreja fosse uma igreja separada em religião pelos judeus, eles adoravam no mesmo lugar, certo? E encontramos o cenáculo como um lugar de refúgio, porque essa é a ordem de Jesus, no lugar onde eles deveriam permanecer até que do alto fossem revestidos. Nós vemos agora então a variedade de pessoas
que constituía aquela primeira assembleia de cristãos, né? Citamos aqui, já com antecedência, que havia homens e mulheres, os apóstolos citados nominalmente. E por que os apóstolos são citados nominalmente em Atos? Dá para entender por que os apóstolos são citados nominalmente? Porque eles recebem instrução do Senhor Jesus como enviados para iniciar a trajetória da igreja, e é sobre os ensinos, é sobre a doutrina dos apóstolos que a igreja tem o seu fundamento. Por isso eles são citados nominalmente. Veja, perceba que você não tem aí Maria colocada à frente dos apóstolos, não tem as mulheres colocadas à frente dos apóstolos, não tem os outros homens influentes também no meio do evangelho colocados à frente dos apóstolos. Os apóstolos, eles têm o seu lugar de honra destinados, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja apostólica. Ela tem o seu fundamento nos ensinos dos apóstolos que eles aprenderam diretamente do Senhor, né? Todas as vezes que nós encontramos essa carta direcionada às igrejas, os apóstolos evocam sua autoridade apostólica dizendo que eles são servos de Jesus Cristo, apóstolos de Jesus Cristo, ou seja, enviados por Jesus Cristo para o propósito de implantar a igreja. Assim como Paulo sempre fala, né? No capítulo 11, verso 23, ele diz: o que eu aprendi do Senhor e também vos ensinei. Ou seja, Paulo está sempre mostrando que o que ele tem de informação para a igreja é algo aprendido diretamente do Senhor, certo? Então, por que os apóstolos são nominalmente citados? Porque eles têm a responsabilidade de ser a base doutrinária para a igreja que iria surgir, certo? Por que Maria não? Porque Maria era somente mais uma crente no meio dos irmãos. Os seus irmãos, nós temos o problema dos irmãos de Jesus. Somente depois da ressurreição de Cristo, os irmãos de Jesus se tornaram cristãos, acreditaram nele. E você só vê isso no versículo 14 de Atos 1. Os irmãos de Jesus estão junto com Maria, mas até a morte de Jesus, eles eram incrédulos, né? Eram aqueles que provocavam o Senhor Jesus. Eu falei sobre isso na escola dominical. Eles provocavam o Senhor Jesus, mostrando muitas vezes que o que Jesus estava querendo era fama, reconhecimento, e não entendiam a vida ministerial de Jesus, né? Falei sobre o sofrimento de Maria, que teria esse problema com o povo de não entender Jesus, mas ela sofreu dentro da sua própria casa essa rejeição do ministério de Jesus, né? E somente depois que ele ressuscita, que então os seus irmãos tomam lugar no corpo da igreja. E lugar, muitas vezes, queridos, de excelência. Nós temos aí duas pessoas que prefiguram na família de Jesus, bem ativas, né? Tiago, né? Que é irmão do Senhor Jesus, que tem uma epístola geral escrita aos cristãos, e Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, que tem uma epístola também dirigida à igreja, certo? Mas outros, né? Todos os outros irmãos se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante a gente frisar, porque eles estavam lá como pessoas comuns, não eram pessoas que arrogaram direitos, né? E às vezes a gente encontra na igreja as pessoas que querem ter o seu direito cativo dentro da igreja. Mas quem sabe quem eu sou, né? Na verdade, nós não somos ninguém para requerer um lugar cativo dentro da igreja. Os irmãos de Jesus não poderiam arrogar o privilégio de serem irmãos do Salvador. Maria não tinha o direito de arrogar o privilégio de ser mãe do Salvador, para arrogar uma posição, para pleitear uma posição dentro da igreja. Essa posição de liderança foi concedida aos apóstolos, não a Maria, não aos irmãos, não às mulheres, nem a qualquer outro, né? É claro que nós vamos ver, a partir do versículo 15,
o momento em que o corpo apostólico ele tem que ser recomposto. E isso acontece por meio de eleição, né? Então, quer dizer, essa autoridade que é conferida a alguém vai ser por meio de eleição da igreja que está ali, e esse apóstolo, então, vai ser contado junto com os outros para executar o serviço de ensino do mestre. Isso é importante a gente entender. Ninguém tem lugar de prioridade na igreja, né? Lamentamos muito o fato das pessoas acharem que o seu lugar cativo na igreja foi conquistado por direito. Não. Nós estamos aqui somente pela misericórdia de Deus. Tá bom? E aí nós temos aí as observações do escritor, né, de Warren Wiersbe, né? Ele fazendo essas observações interessantes. Primeiro, seus irmãos não haviam crido nele durante o ministério. Está lá em João 7,5. Quando Jesus está lá ainda, bem longe, e os irmãos fazem aquela zoação que nós conhecemos aqui no século 21, né? Rapaz, ninguém que quer ser famoso vai ficar escondido. Você tem que estar lá no meio do povão. Vá lá para ser conhecido. Né? Jesus devolve a resposta para eles dizendo: olha, o tempo de vocês está sempre pronto, ainda não chegou a minha hora, né? E aí nós vemos que eles se convertem depois da ressurreição. É a prova que nós encontramos no versículo 14 do capítulo 1 de Atos, né? Maria também fazia parte dessa congregação, né? Não com um lugar de predileção, não com um lugar em que ela fosse adorada, não com um lugar em que ela recebesse culto junto com o seu filho Jesus. Ela participa do culto, ela participa da adoração como uma serva de Deus, tanto quanto os outros irmãos da igreja primitiva. E olha, nós comprovamos isso no capítulo 1, no versículo 14. Maria está entre os irmãos. Enquanto os apóstolos são citados nominalmente, né, em posição de autoridade para a consumação da igreja, nós encontramos Maria junto com os outros irmãos, né? Então ela não tem um lugar especial de adoração. E é por isso que ela não pode receber a adoração da igreja, né? Ela é uma conserva, assim como os anjos o são quando falaram diante de João, né? Esse é o nosso problema hoje, de estarmos estabelecendo essa questão de culto, porque é algo que é muito mais uma tradição do que um ensino bíblico, tá bom? Essa comunidade inteira girava em torno do Cristo ressurreto. Ou seja, a mensagem da igreja, assim como o cristão não pode perder o foco olhando para cima, esperando Cristo voltar, a missão da igreja deve se livrar dessas coisas que também estão em volta do evangelho genuíno e trazendo algumas dificuldades para o evangelho quando você agrega valores a essas coisas, falseando o evangelho, né? Como eu falei, o evangelho ele tem os seus 4 princípios básicos na pregação: morte de Cristo, ressurreição de Cristo, sua subida aos céus e seu retorno prometido. A igreja deve mirar nesses 4 pressupostos, nessas 4 fontes de informação para o pecador, né? Qualquer outra coisa que é incluída macula, qualquer outra coisa que é incluída junto com essa ordem do Senhor Jesus complica, né? Então essa adoração ela só é assim. Essa comunidade, né, a igreja, a primeira igreja, entendia que tudo girava em torno de Cristo, tudo girava em torno do Cristo ressurreto, e todos o adoravam e o exaltavam, né? Nós encontramos Cristo recebendo adoração já em alguns lugares antes da sua crucificação,
Quando você abre lá o primeiro livro, ou o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós encontramos ali uma adoração por alguém que o Senhor deu a conhecer. E esse primeiro momento de adoração foi feito quando Jesus estava iniciando o seu ministério. Isso quer dizer o quê, irmãos? Se Jesus não é Deus, se Jesus não fosse Deus, ele estaria dizendo o que o anjo disse para João: não faças isso. Mas em todos os momentos em que Jesus recebeu a adoração, seja por meio de um israelita, Natanael foi o primeiro a adorá-lo, seja por meio de um estrangeiro, a Ciro Fenícia, que estava com a filha endemoniada, adorou ao Senhor Jesus, Jesus recebeu a adoração tranquilamente. Por quê? Ele entendia a sua divindade. E depois da ressurreição, ele recebeu a adoração de Tomé, ele recebeu a adoração dos discípulos, enquanto estava com os discípulos antes de subir aos céus. É por isso que a continuidade do culto, ela é participativa, que Jesus assume o seu lugar de ser adorado juntamente com a Trindade, certo? Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Como seria fácil alguém causar divisão nessa bela reunião de pessoas humildes? Os membros da família do Senhor poderiam ter exigido reconhecimento especial, O fato de ser irmão de Jesus, o fato de ser mãe de Jesus, querer um lugar especial na igreja, quando na verdade o foco do Evangelho é Jesus Cristo, Nós não temos lugar cativo, nós não temos um lugar especial. Ainda que os irmãos pudessem exigir isso, eles estariam abrindo precedente para a confusão na igreja. E por quê? Porque até a ressurreição de Cristo eles eram incrédulos. Então, se você começa a apontar os erros passados daqueles que se arrependeram em Cristo e receberam perdão dos seus pecados, a igreja perde o foco da sua missão, A igreja tem que entender que ela é composta de crentes redimidos, de pecadores redimidos, e que o Senhor que os perdoou não lembra mais dos seus pecados, Os pecados não podem ser lançados em face do irmão por algo que ele tenha feito no passado. Se Deus o perdoou, quem somos nós para acusar? Então nós vemos essa situação. A situação de Pedro. Pedro, na sua caminhada, ele poderia ter sido criticado por negar covardemente ao Senhor Jesus. O que nós encontramos no último capítulo de João é o seu momento de restauração, retornando ao seu lugar de liderança no corpo apostólico. E não é liderança junto com os apóstolos, é liderança do corpo apostólico. Porque o que Jesus fala com Pedro é dizendo: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tome o seu lugar de liderança. Então, a igreja, se quisesse, o que o comentarista está querendo dizer, que seria muito fácil a igreja ser minada na sua resistência se nós apontássemos a fraqueza do povo, em vez de olharmos para a misericórdia da redenção de Cristo. Muitas vezes nós, em pleno século XXI, estamos dentro dessa questão, Nós preferimos apontar o defeito dos outros e não conseguimos ver o dom que ele tem, que Cristo deu por meio da sua misericórdia, para que ele possa edificar a igreja com o dom que ele recebeu. E às vezes nós estamos sempre propensos a ser ágeis em apontar o erro do irmão, quando na verdade deveríamos vê-lo como redimido no Senhor Jesus, com a aplicação de todos os seus dons que o Senhor Jesus conferiu para a edificação da sua igreja. Pedro seria frustrado se diante do corpo apostólico ele fosse apontado como aquele que negou o Senhor Jesus. E não é o que acontece. O Senhor Jesus já, antes disso acontecer, ele já coloca Pedro numa situação de liderança. Pedro, assume seu lugar. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E isso ele faz por 3 vezes, mostrando que o amor de Pedro por Jesus Cristo deveria ser levado a sério em seu amor pela igreja de Cristo, certo?
Pedro poderia ter culpado João, né? Pois ele foi quem o levou à casa do sumo sacerdote. Isso, se Pedro negou a Jesus, foi porque João facilitou esse momento. Então, muitas vezes, queridos, a igreja ela deve viver esse processo de edificação, mostrando que nesse corpo de crentes não há ninguém santinho, não há ninguém que não seja pecador, ninguém que não tenha errado e que não fosse digno de ter os seus defeitos, os seus erros apontados. Mas essa não é a premissa do Evangelho, né? Senão a gente para. Muitas vezes nós conseguimos travar a obra de Deus dentro da igreja porque estamos tão empenhados em apontar os defeitos dos outros, como se nós não os tivéssemos. O que o escritor está dizendo aí é que a igreja, ela poderia não ter sobrevivido, porque numa reunião no cenáculo, onde provavelmente os parentes pudessem tomar o seu lugar de proeminência, né? Jesus já deixou claro, não vai ser assim. Ele citou nominalmente os apóstolos, mostrando que não seria desse jeito, certo? Então é muito importante a gente entender isso, que como igreja do Senhor Jesus, a gente deve ter a tolerância e o cuidado de saber que todos nós somos pecadores, e que todos nós seríamos indignos por algum erro que nós cometemos. Graças a Deus que não é por isso que nós pertencemos à igreja. Nós pertencemos à igreja porque, apesar de sermos vasos de barro, o Espírito Santo habita em nós. Essa é a diferença, né? É por isso que Pedro poderia ter falado, mas João, se eu neguei a Jesus, foi você que facilitou isso, né? Mas não, está lá, João aceita a liderança imposta pelo Senhor no corpo apostólico, Pedro recebendo essa liderança. João poderia ter lembrado aos outros, e é verdade, queridos, ele é o único discípulo que segue Jesus até o momento da sua morte, né? Ele poderia ter dito a ele, aos outros, enquanto vocês fugiram, enquanto vocês se acovardaram, cumprindo a profecia que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, está escrito no profeta, em que eu ferirei o pastor, e as suas ovelhas se dispersarão. É aquilo que aconteceu exatamente quando Jesus foi preso e os discípulos se dispersaram. Quem foi o discípulo fiel? Somente João. É João que tenta ter informação, é João que naquelas últimas horas está sempre presente com o Senhor Jesus, é João que está amparando Maria na sua dor, né, no seu sofrimento. João poderia dizer, gente, eu tenho que ser líder dessa igreja, eu tenho que ter o meu lugar especial aqui, e eu não aceito estar debaixo da autoridade de Pedro, não. Porque eu levei Jesus, fui com Jesus até o momento da sua morte. Fui eu quem amparei, e eu que fui escolhido por Jesus para cuidar de sua mãe, né? Muitas vezes, como igreja, nós queremos ter esse lugar especial, quando, na verdade, não pertencemos, não pertence a nós, não pertence a nós, né? Eu fico preocupado com muitas vezes as pessoas arrogarem esse lugar especial dizendo respeito ou exigindo respeito por quem ele é. A igreja deve respeitar a sua liderança, não negamos isso, mas não por quem ele é, né? Porque se for por quem ele é, a gente vai encontrar defeitos para que ele não seja respeitado, né? Mas pelo lugar em que Cristo o colocou. Se Deus colocou o pastor como liderança da igreja, ele deve ser respeitado porque Deus o colocou ali. Se Deus colocou os presbíteros para liderar a igreja, eles devem ser respeitados porque Deus os colocou para dirigir a igreja, né? Porque é muito fácil a gente começar a ver os defeitos para poder denegrir a imagem e fazer com que as pessoas sintam frustradas no seu ministério dentro da igreja. Isso poderia ter acontecido lá, graças a Deus não aconteceu, mas é um retrato do que acontece hoje, no nosso tempo.
E muitas vezes temos as pessoas quererem frustrar o ministério de outras pessoas porque acham que ali não é o lugar que ele deveria estar, né? Eu gosto da palavra de Deus quando ele diz que se Deus quer agir, meu irmão, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode impedir. Deus pode colocar uma pessoa sob a liderança, e isso aconteceu na igreja primitiva, né? A pessoa era escravo, ou seja, era servo de um senhor, e eles eram membros da mesma igreja, né? Quem conhece a história do pastor de Hermas, o pastor de Hermas era um escravo, que certamente seu senhor era subordinado dele dentro da igreja, né? Então são coisas assim que a gente entende que na igreja essa ordem, essa hierarquia não depende de autoridade civil, né? Porque um escravo muito lá na igreja primitiva, ele era superior àqueles a quem eram seus senhores, na realidade do seu trabalho secular, tá bom? Nós encontramos então a ideia de unanimidade e sendo vital no livro de Atos, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus, e nessa adoração a Deus, eles entendem que é importante essa unidade para a sobrevivência da igreja. Quer ver um trabalho fracassar, quer ver uma igreja fracassar, é quando ela começa a se dividir. Paulo tem essa preocupação com a igreja de Corinto, né? Porque apesar dela ter boa intenção de olhar para os seus líderes, ela estava se dividindo por conta dos seus líderes, até aqueles que diziam que eram partidários de Cristo, estavam se dividindo, né? Essa preocupação não subsiste. Uma casa dividida não subsiste, né? Por isso a unidade, a comunhão, ela é tão apregoada por Jesus e ensinada por Jesus. A ideia de unanimidade é vital no livro de Atos. Nós encontramos isso no versículo 1, capítulo 1, verso 14. Está aí a reunião de todos perseverando unânimes. Unanimidade, né? Em oração, né? Nós encontramos no capítulo 15 da resposta do primeiro concílio realizado na igreja em Jerusalém. Qual era a crise no capítulo 15? A crise do capítulo 15 era o concílio deveria se reunir para decidir sobre os novos convertidos gentios, se eles deveriam adotar os costumes judaicos para serem recebidos como legítimos cristãos, quando na verdade Paulo foi um defensor dos gentios. Ainda que ele fosse um judeu zeloso, ele foi defensor dos gentios. Não, eles não têm que ter a nossa prática. Cristo não exigiu isso deles, né? Então parte um documento para todas as igrejas gentílicas, em que era composta de gentios e judeus, para que eles percebessem que eles não precisariam se ajustar ao contexto cultural de um judeu para ser um legítimo cristão. E é aí que nós vemos a unanimidade da igreja. Pareceu-nos bem, essa é a carta que o concílio manda para as igrejas. Pareceu-nos bem, a pleno acordo, ou seja, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, junto com Paulo e Barnabé, né, para dizer a vocês da nossa decisão, para comunicar a nossa decisão. E vocês podem perceber que no versículo 25 de Atos 15, apesar de haver uma eleição, onde o nome de alguém é ventilado pela maioria, a unanimidade é pela decisão de enviar pessoas, né? Não é o fato de ser escolhido por unanimidade. Das pessoas que seriam enviados junto com Paulo e Barnabé para essa missão de instruir a igreja de que elas não deveriam se enquadrar nos costumes judaicos, mas você vê que há uma unanimidade da igreja de entender, precisamos mandar alguém. Como vamos fazer isso? Vamos escolhê-los, né? E sempre
que acontece, como acontece na igreja presbiteriana, acontece por maioria, decisão da maioria. Não é isso? Uma decisão democrática. Havia entre esses cristãos uma harmonia maravilhosa que unia todos em Cristo, né? Aí o escritor, ele referencia Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gálatas 3:28, mostrando que a unidade de escravo, livre, e olha que coisa bonita esse texto de Gálatas 3:28. É judeu, grego, escravo, livre, todos eles são um em Cristo, mostrando que essa unidade, agora toda a inimizade, tudo foi afastado e que todos foram reunidos no mesmo corpo, judeus, gentios, escravos e livres, certo? Essa designação que nós encontramos em Gálatas é para tirar essa questão de prioridade dentro da igreja. É como se a instrução de Paulo fosse assim, olha, ele pode ser seu servo lá no seu serviço secular. Você é senhor dele com todos os direitos que você tem sobre ele, como senhor, como a autoridade civil lhe concede. Aqui na igreja é diferente, ele é seu irmão, certo? É igual a você. E em muitos casos, dependendo da eleição da igreja, será superior a você. Isso é importante entender. Que o que Paulo está apontando para a igreja, que dentro do contexto da igreja, todo mundo tem um contexto de igualdade. Todos servem o mesmo Senhor. E aí o nosso amigo, né, o Warren, ele fala sobre essa situação em pleno século XXI. Esse deveria ser o tipo de harmonia que os cristãos precisam hoje, né? Aí ele cita uma frase de Hill, de um pregador inglês, Howard Hughes, que diz o seguinte, que ele não tem preferência para que os muros denominacionais sejam destruídos, mas que a cada dia eles sejam mais abaixados, mais desbastados, para que as pessoas de outras denominações possam se cumprimentar em cima desses muros, né? Ainda a base da doutrina é a mesma, o evangelho é o mesmo, e as denominações não podem estar separadas, porque nós somos irmãos. É essa visão de Hill que imperou muitas vezes no evangelho brasileiro por conta dos primeiros missionários aqui no Brasil. Nós tínhamos uma facilidade de caminhada com missionários de todas as outras denominações, né? Apesar de Robert Callen ser presbiteriano, ele fundou a igreja congregacional, certo? E nosso amigo Simonton tinha lugar cativo nas pregações nas igrejas em que Robert Callen era pastor. Assim como Robert Callen também pregava na igreja presbiteriana. Muita situação em que batistas foram recebidos aqui para que pudessem começar o seu trabalho. Então, esse serviço de cooperação deve ser um serviço de cooperação até hoje. Não basta aos cristãos ter fé no Senhor, também precisam ter fé uns nos outros, né? Isso é importante, porque assim, e isso bem baseado no que está escrito no versículo 14, né? 13 e 14. Porque se nós tivéssemos que ter fé somente no Senhor e precisássemos desconfiar dos nossos irmãos, a unidade seria impossível. Nós não temos como viver em união se o nosso coração ele deseja sempre apontar algo no outro que desagrade, né? Não há unidade sem essa conformidade, irmãos, de querer estar junto, de querer viver junto, e sim, em certa medida, né? Assim como Cristo nos confiou o ministério do Evangelho, que nós confiemos nos nossos irmãos, que compartilhamos a mesma fé, que caminhamos pelo mesmo caminho, que trilhamos e temos o mesmo objetivo, e esperamos ser recebidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá na eternidade, né?
Então isso é importante. O Senhor havia dado a essas pessoas 120, ou a essas 120 pessoas, de Atos 1, verso 15, que nós não chegamos lá ainda, né? Essas 120 pessoas, a grande responsabilidade de testemunhar ao mundo perdido, e nenhuma delas seria capaz de cumprir essa missão sozinha, né? Todas as vezes que nós pensarmos que somos capazes de, ou fomos chamados por Deus para trabalharmos isolados, a Bíblia está aqui para contradizer o nosso pensamento, está aqui para contradizer a nossa iniciativa, porque a nenhum foi delegado essa responsabilidade de caminhar sozinho no Evangelho. Quando Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo aos gentios, Paulo teve um problema grave. Ele teve o seu seminário teológico com Jesus, mas ele foi encontrado lá em Tarso, lá no seu lugar de nascimento. 10 anos depois, o ministério de Paulo só decolou depois de 10 anos. De 10 anos. Porque Barnabé vai lá apanhá-lo, né? Tem até a música aí, né? E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo. Aí mostra a figura de Barnabé, aquele que pastoreou Paulo, aquele que buscou Paulo e levou para Antioquia. E é em Antioquia, no capítulo 13 de Atos, que o Espírito Santo fala: separai-me para o ministério aos gentios, para o evangelho aos gentios, a Paulo e a Barnabé, né? Então, eles só receberam o apostolado, o chamado, o selo do seu apostolado em Antioquia, tanto Paulo como Barnabé. Então tem pessoas que dizem assim, mas o corpo apostólico são 12 e Paulo. Não, não é isso. Você tem que incluir Barnabé também, porque o mesmo chamado de Paulo em Antioquia é o chamado de Barnabé em Antioquia. O selo ministerial para o apostolado é dado em Antioquia, quando o Espírito Santo diz: separai-me Paulo e Barnabé para o ministério que os tenho chamado, certo? Então o selo apostólico acontece no capítulo 13. Ainda que no capítulo 9 nós encontramos ali na conversão de Paulo dizendo: Paulo será chamado para esse ministério aos gentios, né? Só acontece no capítulo 13. Então temos aí, como legítimos apóstolos aos gentios, não somente Paulo, mas Barnabé. E aí, essa missão ela não é cumprida sozinha, tanto na visão de Paulo como Barnabé, que ele leva colaboradores, né? Nós temos aí a famosa confusão de Paulo com Barnabé, quando Barnabé leva seu sobrinho João Marcos, né? E no meio do caminho João Marcos resolve voltar. Na segunda viagem, o que Paulo faz? Não vamos levar ele não. Por que nós não vamos levar ele? Porque ele deixou-nos na primeira viagem voltando para fazer seus afazeres aí. Apesar de depois de nós encontrarmos lá em Tito, Marcos ser restaurado à condição de seguidor, de colaborador de Paulo, né? Então, nós encontramos colaboradores nessa caminhada. Não fazemos nada sozinho. A igreja do Senhor Jesus não está sobre os ombros de uma pessoa determinada. Cristo é o cabeça e a igreja tem que ser um organismo vivo que trabalha com todos os seus elementos. O pastor ele tem a sua função na igreja, os presbíteros têm as suas funções na igreja, mas todos os membros são servos do Senhor Jesus Cristo e devem servi-lo com excelência, certo? Porque essa missão ela não pode estar sobre os ombros de uma pessoa. Nós não fomos chamados para vivermos, cumprir essa missão sozinhos. Nos dias subsequentes, e aí isso é importante a gente frisar, os cristãos sofreriam grandes perseguições, e se não fosse a sua comunhão, se não fosse o seu fortalecimento, se não fosse a sua busca por unidade dentro da igreja, a perseguição seria o segundo empecilho para a igreja deixar de existir fatalmente, né? E nós temos aí Tiago dando sua vida por Cristo,
O apóstolo Tiago, o irmão de João, o Zebedeu, aquele que era conhecido como filhos de trovão, junto com seu irmão, porque tinha um espírito muito resoluto, um espírito muito abrupto para poder resolver as coisas, né? Por isso eles são chamados filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu são chamados filhos de trovão, porque eles são muito tempestuosos, né? Impetuosos nas suas decisões, né? Então, nós vemos Tiago, o filho de Zebedeu, que mostrar nessa hora aí, de que ele seria o primeiro mártir do Evangelho. Não era a hora de perguntar quem é maior, ou quem cometeu o pecado mais grave. A igreja que quer viver em unidade, não tem mais o seu lugar de maior. Aliás, nós tivemos isso no corpo apostólico. E Jesus ensinou que o exemplo de um maior seria aquele que aqui servisse mais, não aquele que quisesse essa posição por imposição, né? E não mais uma acusação de quem cometeu o pecado mais grave. Era a hora de orarem juntos. E olha como o versículo 14 é impressionante, irmãos. Eles estavam perseverando. Perseverança significa algo além do meu desejo, ou que nos coloca diante de empecilhos muito grandes. Ninguém persevera sem lutas. Se você não tem luta, se você não tem dificuldades, se você não tem empecilhos, não há por que perseverar. Você não é chamado para perseverar quando a vida está uma bonança. Porque é fácil você viver a vida numa boa, não é isso? E veja que a ideia de perseverança, ela sempre pressupõe uma realidade de luta, uma realidade de provação, uma realidade de dificuldade. E é por isso que tem o termo perseverança. Eles perseveravam unânimes em oração. Porque a própria tentação de apontar os defeitos dos outros poderia minar a resistência da igreja, né? Enquanto esperavam e adoravam em união, eram devidamente preparados para o trabalho que tinham pela frente. O que acontece somente, apesar deles prepararem o corpo apostólico para o início da igreja, só acontece no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, munindo a igreja de autoridade para a sua caminhada, fortalecimento e autoridade para a sua caminhada, certo? Terminamos aqui então o versículo 14, e a partir da semana que vem nós vamos falar sobre a escolha de Matias, que é muito controversa no meio de alguns estudiosos. Por quê, queridos? É aquilo que eu acabei de dizer. O apostolado é formado por 12, né? Mas encontramos nesse corpo apostólico aqueles fora do original. Barnabé e Paulo são exemplos de apostolado aos gentios, e não do apostolado original. E aí tem a confusão de que, na verdade, a escolha de Matias, eu vou falar sobre isso no futuro, no próximo estudo, foi precipitada. Não é a ideia que nós temos bíblica, né? Matias tem seu lugar ali, porque esse era o momento de ter a recomposição do corpo apostólico. E Paulo serviu a outro propósito no apostolado, tá bom?